Desde que Deng Xiaoping abriu a economia da China, em 1976, o PIB cresceu em média 8% ao ano. A indústria mundial se concentrou no país e construiu a maior economia industrial da nossa história. A China tomou rapidamente o posto de segunda maior economia do mundo, em apenas 3 décadas. De acordo com Jackson e Sorensen, a inclusão de temas ambientais na agenda internacional se deve por uma grande massa populacional entender que as atividades sociais e econômicas ameaçam o meio ambiente. O efeito das revoluções industriais se torna uma das principais pautas internacionais, provocando a realização de tratados, pois a poluição ambiental acaba extrapolando as fronteiras. Um caso que se tem falado muito é a degradação ambiental ligada ao desenvolvimento industrial que a China tem causado. Com o objetivo de desenvolver o país, Deng Xiaoping entrou no poder e deu início às reformas em 1978, no plano das 4 modernizações, nos campos de agricultura, ciência e tecnologia, defesa e indústria. Uma medida importante nessa reforma foi a abertura da economia ao exterior, o que possibilitou a manutenção de baixos salários e uma maior produção e exportação da produção chinesa. A China se tornou uma influência em várias áreas, e seu crescimento é motivo de preocupação para a comunidade internacional, pois os problemas de degradação ambiental em relação à explosão desenvolvimentista é causado pelo uso intensivo de 80% de carvão mineral e no ano o total de 4,5 milhões de toneladas da queima do carvão como principal fonte de energia pelas indústrias, além do aumento da aquisição e utilização de automóveis. De acordo com uma pesquisa da BBC, a média anual de mortes por problemas respiratórios na China chega a 1 milhão de pessoas. Apesar disso, o governo chinês advertiu que, para a garantia de crescimento econômico, as emissões continuarão aumentando por muitos anos, para depois se estabilizarem e enfim caírem. Em decorrência disso, o governo sentiu pressões externas e internas para a incorporação de medidas ambientais em suas políticas por motivos de saúde, sustentabilidade e qualidade ambiental. O aumento da preocupação com os problemas ambientais traz diversas medidas no âmbito internacional, como protocolos e conferências. De acordo com os princípios da teoria verde, essas responsabilidades devem ser tomadas de acordo com o papel de cada Estado-nação, devido às disparidades sociais, econômicas e políticas encontradas, que geram diferentes consequências frente às suas ações. Medidas foram tomadas pelo governo chinês, que fez com que o país se tornasse o maior investidor de energia limpa, gastando 35 bilhões de dólares em 2009. Porém, os projetos de implementação de energia limpa acontecem em pequena escala, sendo aplicada primeiro nas vilas, para depois se estender para o resto do país. Ainda assim, o custo de 1 kW de energia limpa é 10 vezes maior do que o custo da energia produzida pelo carvão. De acordo com o texto de Jackson e Sorensen, o problema do meio ambiente seria dividido nos modernistas e eco-radicais, que veriam o problema da China de modos diferentes. O primeiro se adequaria a um contexto das abordagens tradicionais das RI, enquanto que a análise eco-radical vai totalmente contra essas abordagens, que veem as relações internacionais como sistema estatal. Para os eco-radicais, a natureza e o homem fazem parte de um único biossistema, sendo necessário respeitar o equilíbrio ecológico, convivendo em harmonia. Para eles, a sustentabilidade se faria com uma desindustrialização, abandonando a produção industrial em massa, promovendo profundas mudanças políticas e econômicas. A China, portanto, ao afirmar a continuação do crescimento industrial, vai contra as ideias eco-radicais de desindustrialização e se aproxima das ideias modernistas, pois se movimenta pela ideia de que um maior desenvolvimento traz mais instrumentos para a proteção ambiental, o que é visto com seus investimentos em energia limpa. Porém, é precipitado afirmar que o caminho traçado pela China trará resultados consistentes na luta da degradação ambiental e que suas consequências desaparecerão da mesma forma, pois muitas questões ambientais são irreversíveis e o nível de poluição alcançado é de um grau extremo. O que observamos então é a movimentação internacional, ainda que precária, a uma política ambiental de cooperação e desenvolvimento sustentável, através de ações internas e externas, como é o caso da China, que talvez possa trazer uma melhor qualidade de vida para as gerações futuras. Ao estudar a teoria de economia política internacional,
Concluímos que é errado dizer que a política está no controle da economia, pois ela tem sua própria dinâmica. Elas se influenciam mutuamente, mas cada uma tem sua lógica, política e economia. Também é errado dizer que com o declínio hegemônico dos Estados Unidos, houve fim da economia mundial liberal, pois ela é possível sem essa hegemonia altamente dominante. A regulação parece depender dos esforços cooperativos entre Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental. A atividade política cria bases para uma atividade econômica, que por sua vez influencia a atividade política. É necessário unir as teorias liberalista, mercantilista e marxista para a compreensão da complexidade da relação entre economia e política. Também deve-se destacar a globalização e economia política internacional, onde essa não é apenas a interconexão de economias autônomas, mas a criação de uma economia totalmente integrada e mundial. É uma integração profunda organizada pelas transnacionais, globalização impulsionada principalmente pela mudança tecnológica, impulsionada por sua vez pela competição econômica. Nessa linha de pensamento, analisaremos a ascensão da China em esfera mundial. O início se deu com a abertura da economia chinesa nos anos 70, que foi conquistando o mercado mundial, com a sua participação nas zonas econômicas especiais, que abrangiam o litoral oriental da China, com o intuito de receber empresas internacionais. A China, com o intuito de conquistar uma maior participação econômica, firmou projetos de cooperação econômica e tecnológica. Em 2000, detinha 1.700 projetos em 136 países, nas áreas de agricultura, silvicultura, recursos hídricos, transporte, metalúrgicas, entre outros. Sendo assim, seguindo a linha de pensamento em economia política internacional, visando um Estado hegemônico e sendo a China o principal referencial de novo modelo hegemônico mundial, ligamos sua possível ascensão mundial a seu modelo econômico, que segue uma visão neomarxista da globalização econômica, interdependência intensificada e transição qualitativa para uma economia global, segundo Cox, onde os Estados-nação perderam um poder considerável sobre a economia, porém esta ainda exige a estrutura política. Então, pode-se concluir sobre o papel da economia política internacional na China que a ascensão econômica chinesa enfrenta diversos desafios econômicos, sociais e geopolíticos. Com efeito, do ponto de vista da China em como se tornar definitivamente uma potência hegemônica, nada poderia ser mais negativo, político e economicamente, do que um conflito aberto no Estreito de Taiwan, com a presença de forças internacionais lideradas pelos Estados Unidos. A possibilidade de uma derrota do Exército de Libertação Popular poderia trazer repercussões desastrosas para a estratégia de desenvolvimento e projeção internacional chinesa. Dessa forma, pode-se apostar em uma ascensão hegemônica pacífica, visando evitar o confronto e mantendo as condições políticas sob o controle do Estado-partido, que prioriza o desenvolvimento econômico, sendo estes também os objetivos maiores da ascensão pacífica chinesa.